Fala pessoal, beleza? Lucas do CryptoEra na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? A ideia do vídeo de hoje é atualizar a análise do Bitcoin que vem performando muito bem. Também falaremos sobre a dominância do Bitcoin que infelizmente não deixa as altcoins irem, né? E para finalizar, a gente vai conversar sobre os dados econômicos relevantes que ainda sairão nessa semana. Mas antes de começar com o nosso conteúdo, eu peço para você já deixar seu like, seu comentário, afinal isso ajuda muito a nossa comunidade a continuar crescendo. Mas sem mais enrolações, vamos começar aqui com o Bitcoin no 4 horas. E a gente teve aí um dia muito positivo, né? Chegamos a bater os 108 mil dólares. E o primeiro ponto que eu destaco para vocês é que já na segunda-feira a gente conseguiu fazer o rompimento dessa primeira resistência chata que ficava ali no 104.300 mais ou menos, e hoje conseguimos romper a segunda zona que eu falei que para vocês, no meu ponto de vista, nesse momento que a gente está passando, era a resistência mais importante, que ficava ali na faixa dos 106.700, 800. Então a gente consegue romper, a gente já vai ver na análise de sentimento como esse foi um rompimento confirmado, então temos aí um bom sinal e nesse momento a gente está brigando aqui próximo ao topo desse padrão de continuação da alta, dessa bandeira de alta, né, que vem aprisionando o preço há um bom tempo. Então eu já tinha adiantado com os membros que essas aqui eram as primeiras resistências, principalmente essa do 106 e 800, era o primeiro ponto que a gente tinha que ficar atento para ver se o preço ia ter alguma briga nessa região e acabou que não teve, conseguimos romper direto. E eu também comentei que a gente tinha mais um ponto que era o último que segurava a gente para pensar em máxima histórica, que fica bem nessa região aqui. A gente pode até esticar um pouco do 110 até esses 109 mil dólares, mas para mim o ponto mais importante, o que a gente precisa realmente vencer para deixar esse período de acumulação para trás, é passar desses 109 mil dólares aqui. Acho que é até por isso que a gente vê um dia que a gente tem uma dominância subindo de novo e as altcoins não conseguem performar muito bem, né? No vídeo de segunda-feira a gente vinha comentando que a retirada de tensão de guerra do mercado, né? A diminuição dessas tensões estava proporcionando um movimento de alta para as altcoins, que o pessoal ficava mais propenso a tomar risco, né? Em situações como essa. Mas a gente chega num dia onde a gente vê um Bitcoin performando muito bem e as altcoins de novo sofrendo, com a grande maioria caindo, né? A gente tem uma coisa ou outra aí subindo, por exemplo, a LQTY está subindo 6% e a SPEC também subindo 16%, mas no geral o dia está sendo bem complicado para as altcoins. E cara, nesse momento que a gente está vivendo é comum. Eu sei que é difícil de entender, mas se a gente estivesse vendo uma euforia muito grande no mercado antes do rompimento desse topo aqui, antes da gente romper essa resistência mais complicada, significaria que a gente estaria muito próximo ao final do ciclo. Como a gente ainda vê um mercado muito racional apostando em grande maioria no Bitcoin, significa que a gente ainda tem racionalidade no mercado, que a gente ainda tem uma margem muito boa para continuar subindo com o Bitcoin e que em certo momento, como eu já venho comentando há alguns meses, a gente vai ver essa euforia chegando e depois romper com força esse topo aqui e as altcoins voltando a performar bem. Mas a gente já vai chegar nesse assunto, então vamos finalizar aqui a análise do Bitcoin. O primeiro ponto que eu vejo como resistência é esse que eu comentei com vocês, essa zona aqui da LTB que vem aprisionando a gente por um tempo e esses 109 mil dólares. Para mim o rompimento verdadeiro não está aqui no padrão, certo? Tá nesses 109 mil dólares, então a gente fica bem atento para essa região, que se a gente vê um rompimento ali com o Open Interest subindo, o Long Short Ratio caindo, um rompimento validado pela análise de sentimento, acho que aí sim a gente vai estar muito próximo a romper as máximas históricas, porque por mais que a gente tenha visto um volume bom aqui nessa região, para mim a pior resistência tá nessa zona aqui. Então a gente passando daí, cara, a gente tá meio que com um caminho livre já para pensar nas máximas históricas. Já como suporte, o primeiro ponto que eu destaco tá nesse 104.200. Acho que a gente começa a perder essa zona aqui, realmente para o curto prazo fica ruim e aumenta a probabilidade de a gente continuar trabalhando dentro desse padrão por mais um tempo. Acho que com tudo que está acontecendo, com os dados que a gente tem para ver nessa semana ainda, a gente tem uma probabilidade de já sair rompendo direto daqui, então a gente fica atento para esse ponto. Ao mesmo tempo que a gente tem esse suporte, pode segurar, eu adianto para vocês que a gente tem uma retração de Fibonacci aqui para esse movimento, onde eu estaria até cogitando entrar em alguns longs. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu não estou carregando muito nesse momento, mas as oportunidades estariam justamente começando nesse 104 mil. Então, se a gente vê uma correção maior, mas a gente tem aí um Open Interest caindo sem interesse pela queda, eu acho que a gente tem um bom ponto para olhar para se expor em alguns longs aqui de menor prazo para essa região. Eu não descarto essa correção,
Mas eu acho que no ponto que a gente está passando agora, a gente tem praticamente a faca e o queijo na mão para sair rompendo esse topinho aqui, tranquilo? Se a gente vê aí dados econômicos positivos nessa semana, algumas probabilidades melhorando, acho que a gente tem sim condições de sair rompendo a partir desse ponto. Então, lembrando, nesse momento aqui, eu não estaria muito de olho para um long no Bitcoin, afinal a gente está muito esticado, está dentro desse padrão. Eu passaria a olhar para algumas altcoins que estão em tendência de alta, porque acho que a gente, nesse ponto, tem um risco-retorno maior para apostar nas altcoins do que no Bitcoin, certo? Então, os pontos que eu fico de olho no Bitcoin são esses. Primeiro suporte aqui que eu fico de olho é esse 104.300. Se a gente faz uma correção, segura aqui, ou mesmo se a gente segura acima desse 106 mil, cara, eu acho que, estamos muito próximo para fazer esse rompimento. Lembrando que nesse ponto que a gente está, eu não descarto uma correção mais forte, mas para mim a maior probabilidade é a gente sair rompendo direto, e na análise de sentimento eu vou explicar para vocês o porquê que eu acredito isso. Então, o que eu espero do Bitcoin a partir de agora? Se a gente começa a subir para essas regiões aqui um pouco mais acima, eu vou até esticar um pouco mais aqui para a máxima histórica. Para mim, compra já era, né? Não tem muita oportunidade, porque o Bitcoin vai estar praticamente na máxima histórica. Vocês estão vendo como está a situação para as altcoins. Então, acho que compra já não faz muito sentido. O que a gente passaria a olhar? Realização de lucro pontual, se a gente vê alguma altcoin subindo muito, uma realização no próprio Bitcoin. Se a gente vê alguns gatilhos aí de compra mercado muito forte, liquidações muito fortes, eu acho que faria sentido. Na última vez que a gente veio para esse topo aqui, eu já fiz uma realização, mas se a gente tem muitos gatilhos, faria sentido olhar de novo. Então, primeiro ponto, olharia para realizações. E segundo ponto, eu acho que quando o Bitcoin chega nessa faixa aqui, faz sentido a gente olhar para alguns shorts aí de proteção do nosso capital, principalmente se você é uma pessoa que está com muita operação de long aberto, tomando muito risco nesse curto prazo. Eu acho que faz sentido olhar para isso nessa zona aqui. E se a gente cai naqueles pontos que a gente já conversou nessa retração aqui do 4 horas, a partir desse 104.369, eu acho que a gente tem um risco-retorno para voltar a olhar para longs, beleza? No momento, eu acho que é uma zona onde não tem muito a se fazer. A gente está nessa resistência aqui, que já estamos aprisionados aí desde praticamente 20 de maio, né? Então, basicamente, eu acho que a melhor coisa a se fazer nesse momento é esperar. Até porque você poderia falar, pô, Lucas, mas se a gente está nessa resistência aqui, não seria interessante a gente olhar para alguns shorts já, ao invés de esperar essa movimentação do Bitcoin? E o que acontece? Para abrir uma operação de short nesse momento, para mim não faz muito sentido olhar para o Bitcoin, porque todos os tempos gráficos maiores a gente está numa tendência de alta, beleza? No diário a gente já fez esse movimento, tá fazendo essa bandeira de alta, que é a maior probabilidade que a gente continue rompendo para cima, então já não faz muito sentido eu abrir um long para proteger o meu capital, que se trata de um long um pouco mais longo aí, né? Um position trade. Não faz muito sentido eu olhar se os tempos gráficos maiores estão com a maior probabilidade de continuar subindo, entende? Então no Bitcoin não faz muito sentido. E aí você pergunta, mas pô, essas altcoins que estão feias não param de cair, será que não vale a pena a gente olhar? Mas aí que está o X da questão. Olha como está o dia de hoje. A gente vê um Bitcoin muito próximo às máximas e praticamente todas as altcoins caindo números até grandes. Por exemplo, uma Kusama caindo 6%, a gente tem aí uma Gala caindo 4%, sem contar as outras que estão caindo um pouco mais. Então, assim, as altcoins já estão muito esticadas para baixo. Então, a verdade é que o risco-retorno está muito baixo para a gente pensar em short nesse momento. Esse é um bom dia para a gente exemplificar como está tão difícil operar nesse mercado ultimamente. Porque a gente vê um Bitcoin subindo, um Bitcoin demonstrando força, mas as altcoins praticamente não conseguem sair do lugar. A gente vê algumas altas pontuais, mas no geral ainda nada muito relevante, beleza? Então o meu parecer pro Bitcoin é mais ou menos isso, são as atitudes que eu vou tomar conforme o preço for se comportando. E agora a gente vai passar para a dominância para conversar um pouco mais sobre o que está acontecendo, né? Afinal a gente até teve um alívio aqui alguns dias atrás, né? Tivemos 2 dias bons aí para as altcoins, várias entregando altas bem interessantes. Mas no terceiro dia a gente já vê uma dominância praticamente recuperando tudo que caiu nos últimos dias, né? Então, assim, para mim isso aqui eu sei que é complicado, é muito complicado de entender isso, porque tá no momento onde tem muita gente com a carteira cheia de altcoin, tá nervoso porque a movimentação não vem, mas nesse momento ainda é melhor que a gente veja uma dominância alta, beleza? Porque, igual eu expliquei para vocês no começo do vídeo, a gente ainda vê uma racionalidade no mercado. Então, o que eu espero? Eu já venho falando para vocês há alguns meses que enquanto o Bitcoin for rompendo a máxima histórica, estiver chegando próximo
ao seu topo histórico, a gente tem uma probabilidade de ver a gente ainda tem uma probabilidade de ver a dominância subindo. Então pode ser que a gente estique um pouco mais esse topo ainda, pode ser que a gente veja um pouco mais de sofrimento para as altcoins, mas eu acredito que se a gente faz esse rompimento forte, que para mim vai ser a última pernada de alta do ciclo, pelo menos se a gente vê uma dominância subindo, eu acredito que as altcoins não estarão caindo, né? Pelo menos elas vão estar se mantendo, subindo um pouquinho, e isso melhora um pouco a situação do que a gente vê um Bitcoin subindo e tudo caindo, né? Como a gente vê no dia de hoje. Então, assim, na minha visão, a gente vem fazendo um movimento muito parecido com o que fizemos ali em maio, com o que fizemos em novembro. Reparem que a gente vai fazendo uma alta contínua, uma alta que onde a gente vê algumas quedas, mas já recupera para o canal de alta. Aqui a situação é a mesma, a gente vê algumas quedas pequenas, mas no geral a dominância subindo muito, né? Então, praticamente é o que eu vejo aqui. Nesse momento, a gente está fazendo um movimento muito parecido e vai chegar um ponto em que a gente vai ver uma movimentação como essa. Só que como se trata, na minha visão, da última pernada de alta do Bitcoin por ciclo, é possível sim que a gente já veja uma queda maior, como foi ali em 2021, por exemplo. Tranquilo? Então, para mim, essa movimentação é uma questão de tempo. Eu acredito sim que a altcoin season ainda vai chegar, mas tudo tem o seu momento e infelizmente ainda não é a hora delas brilharem. Mas esse momento, se tudo der certo, tem tudo para chegar. Tranquilo? Então reparem que a gente tem aqui uma resistência bem nesse ponto onde estamos enfrentando agora. Eu já expliquei para vocês que analisar a dominância em si é um pouco diferente de como você analisa uma moeda comum, mas a gente pode tirar alguma coisa daqui. Reparem que a gente está aprisionado dentro dessa LTB aqui também. Não duvido que a gente faça um breve rompimento para cima, mas talvez uma movimentação como essa, um último suspiro, digamos assim, para aí sim iniciar um movimento de queda. A gente precisa ter paciência, esse momento é complicado, é o momento que mais tira as pessoas do mercado, porque começa a bater aquela impressão de que o Bitcoin está subindo, performando muito bem e só tua carteira está indo mal e você fica louco para sair no 0 a 0, né? Mas tenha paciência, a hora das altcoins ainda não chegou, mas é muito provável que em certo momento chegue. E para finalizar o vídeo, a gente vai conversar sobre a agenda econômica, sobre os dados importantes que a gente ainda tem para sair essa semana. E o que eu destaco para vocês aqui na quarta-feira é o PIB dos Estados Unidos. Isso vinha trazendo um impacto grande para o mercado, principalmente com esse assunto de tarifas. Eu acho que esse não vai ser um impacto tão grande, o que veremos nesse PIB aqui, mas é bom ficar de olho, porque se a gente vê um PIB muito fraco, provavelmente a gente vai ter alguns problemas. Então, o primeiro dado que eu destaco para essa semana é esse, e o segundo e o mais importante para mim está aqui na sexta-feira, que são os dados de inflação PCE. A gente sabe que o Fed leva muito em consideração os dados de inflação PCE para decidir o que vai fazer com a taxa de juros, então a gente já tem uma expectativa de que ele suba levemente, mas na minha opinião, se a gente vê aí uma inflação se mantendo ou a gente veja resultados abaixo do esperado, como vem acontecendo aí nas últimas semanas, eu acho que não vai ter muito como defender a narrativa de que os juros vai se manter por muito tempo. Então, para mim, esse dado logo às 9h30 da manhã, pelo menos a gente já resolve esse assunto cedo, né? Já tem noção para onde o mercado vai. É o mais importante da semana, o dado que eu venho esperando aí. Para entender um pouco melhor sobre isso, a gente volta a olhar para essas probabilidades de corte na taxa. Olha o que está acontecendo. Essa probabilidade da gente já ter um corte nessa reunião de julho vem aumentando. A gente ontem estava ali mais ou menos por 18%, 17%. Hoje já estamos subindo aí próximo a 25% das pessoas acreditando que a gente já vai ter um corte nessa reunião. A maioria massiva, 75%, ainda acredita que vai se manter, mas a questão é, se a gente tem um PCE muito bom nessa sexta-feira, eu acho que é muito provável que a gente veja essas probabilidades subindo aqui. Vamos passar para frente, que os próximos meses também mudaram. Em setembro, a gente tinha aí uma maioria pequena acreditando que a gente veria esse corte, mas nesse momento a gente já tem 70% das pessoas acreditando que o corte vem em setembro. Então, ou seja, se a gente tem dados bons agora, é possível que a gente veja uma mudança nessa probabilidade e já tenha um adiantamento nesse corte, digamos assim, né? Mas se não vier agora, a maioria já acredita que a gente vai ter esse primeiro corte em setembro. E as probabilidades mudaram um pouco, porque no geral o mercado estava acreditando que em outubro a gente ia ver a taxa se mantendo depois desse primeiro corte, né? Mas a maioria já passa a acreditar que a gente vai ter mais um corte em sequência. Então, 51% do mercado nesse momento acredita que a gente vai ter um segundo corte aí na região de outubro, certo? E para finalizar o ano, na última reunião, em dezembro, a gente tinha um dado empatado aqui ontem, com as pessoas acreditando que teria mais um corte ou não, mas a gente já vê
uma maioria do mercado, não tão esmagadora como nos outros meses, mas 41,5% do mercado acreditando que a gente terá mais um corte. Ou seja, nesse momento, o mercado ainda está precificando 3 cortes na taxa de juros para esse ano. E se esses cortes vêm aí num momento bom, digamos assim, não que o Jerome Powell esperou demais, está cortando porque a economia está piorando ou algo do tipo, eu acho que isso pode ser extremamente positivo para o mercado e de repente fomente toda essa liquidez que a gente precise para ver essa movimentação mais alta para os mercados e consequentemente para as altcoins também. Então a ideia é mais ou menos essa. Eu acho que a gente está muito próximo a ver uma movimentação boa aí pro Bitcoin e também para as altcoins. Como eu digo para vocês, ainda não chegou a hora, eu acho que a gente ainda vai ter alguns obstáculos no caminho, mas estamos cada dia mais próximos. Como a gente brinca lá no grupo, cada dia que passa, a gente está um dia mais próximo da out-season. Então segure firme, uma hora essa movimentação vai chegar. E para finalizar o vídeo, eu tinha esquecido de comentar com vocês, eu vou mostrar aqui a análise de sentimento. A gente não tem muitas alterações aí na análise, se for levar em consideração o vídeo de segunda-feira, mas a verdade é que tivemos alguns bons movimentos aí. Eu destaco primeiro que a gente não teve um open interest nesse movimento de alta aqui dos 99 mil dólares até esse 105, 106, mas a partir desse momento aqui a gente vê uma alta no preço com o open interest subindo, o que já é um sinal positivo, porque significa que está tendo interesse por essa alta, certo? Então acho ruim que a gente não teve esse aumento aqui, mas se a gente teve a partir daqui já é um ponto positivo, algo que fortifica que a gente pode realmente continuar essa movimentação de alta a partir daqui. E se não continuarmos, se essa correção vier e a gente vê com o open interest caindo como foi nas outras vezes, eu acho que fica claro que a gente está passando por mais uma correção e não por fim de tendência, como tem muita gente já julgando. Continuando aqui, um outro ponto positivo é que com essa alta no open interest, a gente vê aí uma queda no long short ratio, ou seja, as pessoas já voltam a apostar em sua grande maioria na baixa, beleza? Estão abrindo shorts e isso é positivo para o mercado. A gente já volta aí a níveis próximos à mínima histórica para o indicador do long short ratio. O que eu destaco com vocês é que nesse momento a gente ainda não teve muitos gatilhos relevantes, então me parece que não tem como dizer que a gente tem a maior probabilidade de ter uma correção a partir daqui. Afinal, nos últimos dias a gente vê um mercado teoricamente parado nessa questão, né? A gente praticamente não teve liquidações, teve algumas liquidações de shorts aqui, mas bem pouca coisa, 13 milhões nesse candle que levou a gente para os 108 e 100 ali mais ou menos. E venda mercado, compra mercado, também não tivemos muita coisa. Tivemos esse candlezinho aqui de 200 milhões de dólares, mas acaba que não é tão relevante assim. E para finalizar, a gente ainda vê um funding bem negativo, o que ainda o que é mais um sinal positivo, né, para nossa análise. Então, na minha visão, as coisas estão positivas e obviamente estão melhores aí que nas últimas semanas. E se a gente vê um destensionamento completo em relação a essas guerras, porque por mais que a gente teve ali o cessar-fogo com Israel e Irã, logo depois que eu soltei o vídeo na segunda-feira, a gente já vê os países se atacando de volta, o Trump está colocando uma pressão para isso realmente acontecer, para esse cessar-fogo realmente acontecer, mas eu acho que se a gente tem o alinhamento das estrelas perfeito, num ponto onde a gente tem o fim dessas tensões, temos aí uma inflação vindo melhor na sexta-feira e as probabilidades para a gente ver esse corte já na próxima reunião de julho aumentando, cara, eu acho que a gente pode realmente sim estar muito próximo a esse movimento. De repente, se a gente passa um dia meio morno amanhã, se o PIB não traz muita interferência para o preço e a gente não vê uma movimentação tão grande, se a gente vê um dado de inflação bom na sexta-feira, eu acho que pode ser o combustível que a gente está precisando para executar esse rompimento dessa região bem complicada que vem aprisionando a gente há algum tempo já. Tranquilo? Então essas são minhas considerações. Espero que o vídeo tenha sido útil para você e tenha trazido algum esclarecimento. E se você gostou, considere se inscrever no canal para continuar recebendo as atualizações. E se vemos aí no vídeo de sexta-feira ou amanhã se tivermos muita volatilidade por conta do PIB. Então vou ficando por aqui e até mais.